Marco Rubio e o Departamento de Estado americano mandam uma indireta para Lula e confirma o governo da Venezuela liderado por Nicolás Maduro como um governo terrorista e classifica o narcotráfico da Venezuela como terrorismo. E como o Lula será afetado por recusar aceitar os Estados Unidos, classificar as facções criminosas do Brasil como terrorismo, a situação não está nada bem e as tropas americanas estão cada vez mais presentes no Brasil e agora com o apoio direto das Forças Armadas brasileiras. Os Estados Unidos oficializaram neste domingo, 27 de julho de 2025, por meio do Departamento de Estado e de uma declaração pública do secretário de Estado Marco Rubio, que o ditador venezuelano Nicolás Maduro não é mais reconhecido como presidente da Venezuela, sendo agora classificado oficialmente pelo governo norte-americano como líder de uma organização terrorista internacional. A medida representa um dos movimentos diplomáticos e legais mais agressivos da história recente e pode abrir caminho para uma inédita intervenção militar direta dos Estados Unidos contra o regime chavista. Rubio, braço direito do presidente Donald Trump, publicou nas redes sociais uma declaração que marcou o momento. Maduro não é o presidente da Venezuela. Ele é o chefe do Cartel de Los Soles, uma organização narcoterrorista que tomou posse de um país. A fala de Rubio é respaldada por uma ação coordenada do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, que nesta mesma semana designou o Cartel de Los Soles como uma organização terrorista internacional. Segundo o comunicado, o cartel é composto por membros do alto escalão do regime venezuelano e possui conexões diretas com redes criminosas que operam em solo americano, como o Tren de Aragua, que também foi classificado como grupo terrorista, além de estar ligado ao cartel mexicano de Sinaloa. Esse conjunto de ações aponta para uma mudança de paradigma nas relações exteriores dos Estados Unidos. Pela primeira vez, o país caminha abertamente para uma possível intervenção militar direta em território sul-americano, alegando ameaça real à sua segurança nacional, causada por um Estado capturado por estruturas narcoterroristas. As eleições venezuelanas de 2024, nas quais Maduro foi supostamente reeleito, foram denunciadas como fraudulentas por grande parte da comunidade internacional. Os Estados Unidos reconhecem Edmundo González, da oposição, como o verdadeiro presidente eleito da Venezuela. A partir dessa premissa, o governo Trump passou a tratar Maduro não como um chefe de Estado, mas como um criminoso internacional foragido, responsável por exportar toneladas de cocaína para os Estados Unidos e Europa. O Departamento de Estado já oferece recompensa de 150 milhões de reais por informações que levem à prisão de Maduro, que está formalmente indiciado por tráfico internacional de drogas e agora também incluído em lista de terroristas internacionais. No mesmo pacote de medidas, o governo norte-americano confirmou que também irá classificar oficialmente o primeiro comando da capital, PCC, facção criminosa originária do Brasil, como organização terrorista transnacional. Mesmo com a recusa pública do governo brasileiro em apoiar essa classificação, os Estados Unidos decidiram seguir de forma autônoma com a tipificação da facção. A decisão se baseia em mais de 2 décadas de investigações de agências federais norte-americanas, incluindo DEA, FBI e Departamento de Justiça. Segundo fontes de inteligência americanas, o PCC atua em ao menos 28 países, com envolvimento comprovado em tráfico de drogas, armas, lavagem de dinheiro, execuções, extorsões e corrupção de autoridades. A Venezuela, hoje sob o controle de Maduro, aparece como um dos principais refúgios do PCC fora do Brasil, com pelo menos 279 integrantes soltos e outros 417 presos no país, de acordo com o relatório do Ministério Público de São Paulo. O Paraguai, Bolívia, Uruguai e até países da Europa Ocidental também estão entre os territórios onde a facção brasileira opera. Ao se recusar a apoiar a classificação do PCC como grupo terrorista, o governo brasileiro levantou preocupações dentro do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que interpreta essa atitude como um possível gesto de conivência institucional com o crime organizado. Essa percepção está gerando um efeito colateral diplomático extremamente delicado. A possibilidade de que o presidente brasileiro passe a ser monitorado como figura de interesse dentro das investigações sobre narcoterrorismo no continente. Nos bastidores, diplomatas norte-americanos alertam que a defesa aberta ou a passividade diante de facções criminosas classificadas como terroristas pode implicar em responsabilização internacional direta de autoridades que se oponham às medidas. Isso incluiria bloqueio de bens, sanções pessoais e até mandados internacionais de prisão.
Além disso, a classificação oficial do PCC como grupo terrorista pode abrir brechas jurídicas e militares para operações norte-americanas dentro do Brasil, com o argumento de proteção à segurança hemisférica. Há precedentes históricos de cooperação militar entre os dois países, mas nunca sob o contexto de combate direto ao terrorismo em território brasileiro. Caso o Brasil não assuma um papel de combate integral às facções, os Estados Unidos poderão agir por conta própria, em nome da segurança nacional e do combate ao narcotráfico transnacional. A situação atual configura um cenário de alerta máximo para a diplomacia brasileira. Qualquer movimentação mal calculada pode provocar o isolamento internacional do país ou até a classificação de seu líder como apoiador indireto do terrorismo transnacional, principalmente se houver evidências de omissão, financiamento indireto ou interferência em operações de combate às facções. A possibilidade de um conflito armado de caráter regional, envolvendo diretamente os Estados Unidos contra regimes e redes criminosas no continente, nunca esteve tão próxima. A ofensiva começa com a Venezuela, mas poderá ter como próximo alvo não apenas facções, mas governos que forem considerados protetores ou omissos. Em resumo, os Estados Unidos deixaram claro que não reconhecerão mais estados capturados por organizações criminosas como legítimos. E a classificação do PCC como grupo terrorista, mesmo com a oposição brasileira, representa uma ruptura diplomática sem precedentes. O governo norte-americano está determinado a aplicar punições severas contra quem apoiar, proteger ou se omitir, diante do avanço dessas facções. E isso inclui estados, chefes de governo e até líderes políticos, independentemente de sua posição formal. Stille vor dem Sturm, der Himmel wird rot. Soldaten marschieren, der Boden ist tot. Die Hoffnung verblasst, nur Feuer.